Olá! Bora desvendar o sistema que garante a segurança de um dos bens mais importantes que a gente tem, o nosso imóvel. Vamos entender direitinho como funciona toda essa engrenagem do registro de imóveis aqui no Brasil, essa máquina que protege o nosso direito de propriedade. Então, vamos nessa! Pois é, essa pergunta parece simples, né? Mas a resposta depende de um processo bem complexo e super meticuloso. É justamente esse sistema que bota ordem na casa, que evita o caos no mercado imobiliário e que garante, no fim do dia, que o patrimônio de alguém esteja realmente seguro. Para a gente conseguir entender como tudo isso funciona, vamos imaginar o cartório como uma biblioteca, mas uma biblioteca muito especializada. Cada imóvel é como se fosse um livro com a sua própria história. E essa biblioteca, claro, é organizada de um jeito muito específico para que nenhuma informação se perca no caminho. Essa organização é a chave de tudo. O livro 1, o tal do protocolo, funciona como uma fila de chegada. Quem protocolou primeiro tem prioridade. Simples assim. O livro 2 é o coração do sistema, onde a história completa de cada imóvel é registrada. E os outros 3, o 3, o 4 e o 5, funcionam como índices super eficientes. Eles nos ajudam a encontrar um imóvel pelo endereço ou pelo nome de um proprietário, garantindo que nada, absolutamente nada, se perca. E o documento central dessa nossa biblioteca é a matrícula. Pensa nela como se fosse a certidão de nascimento e o RG do imóvel. Tudo junto. É um número único que centraliza todo o histórico, sabe? Desde sua criação até a última coisinha que aconteceu. Sem matrícula, para o sistema, o imóvel basicamente nem existe. Ok, então como é que é a história de uma transação, tipo uma compra e venda, vai parar dentro dessa biblioteca? Bom, tudo começa com a apresentação de um documento oficial, que a gente chama de título. E olha, não é qualquer papel que pode ser registrado, não. A lei define direitinho quais títulos são aceitos, como as escrituras públicas ou até decisões da justiça. E aqui vem um ponto crucial e importantíssimo. O cartório exige o documento original. Cópias, nem pensar, mesmo que autenticadas. Isso é para garantir a autenticidade e a segurança de todo o processo. Na hora que se entrega o título, a primeira coisa que acontece é a pré-notação. O documento é carimbado lá no livro de protocolo e ganha um número de ordem. Esse número funciona como uma senha que garante a prioridade do seu direito por 20 dias úteis. Basicamente, quem chega primeiro no balcão garante a preferência no registro. É a regra do jogo. Beleza, prioridade garantida. Agora, o título entra na fase talvez mais crítica de todas, a qualificação. É aqui que o documento é colocado à prova, passando por um verdadeiro pente fino legal. E essa qualificação não é só para cumprir tabela, viu? O oficial do cartório atua como um verdadeiro fiscal da lei. Ele vai analisar minuciosamente se o título respeita todos os princípios legais e se não tem nenhuma ponta solta, nenhuma irregularidade que possa colocar em risco a segurança do registro. Desse exame rigoroso, 3 resultados são possíveis. O cenário ideal, claro, é a aprovação e o registro. Se tiver alguma pendência que dê para corrigir, o oficial emite o que se chama de nota devolutiva, uma listinha do que precisa ser ajustado. Agora, se o problema for grave e não tiver conserto, o registro é simplesmente negado. Fim de papo. Mas a gente sabe, nem sempre o processo é uma linha reta. E se aparecerem discordâncias? Ou se encontrarem erros graves no meio do caminho? O sistema também tem mecanismos para lidar com essas situações mais cabeludas. Imagina a cena. O oficial fez uma exigência na nota devolutiva, mas a pessoa que apresentou o título acha que a exigência não tem nada a ver. E aí? O que acontece? Existe um caminho formal para resolver esse impasse. Esse caminho é o procedimento de dúvida registral. Mas, atenção! O nome pode enganar. A dúvida não é do registrador, ele tem certeza absoluta da exigência que fez. A dúvida, na verdade, é a objeção formal do interessado, que leva a questão por um juiz decidir quem está com a razão. Agora, vamos para uma situação ainda mais delicada. E se um erro crítico for encontrado na própria identidade do imóvel, na matrícula dele? Um erro que, se ninguém fizer nada, pode contaminar todos os registros futuros. Para esses casos extremos, existe o bloqueio da matrícula. É uma medida de emergência, uma ordem judicial que congela temporariamente aquela matrícula. Nada mais pode ser registrado nela até que o erro seja corrigido. É uma forma de estancar o problema para evitar um dano muito maior. E a gravidade dessa medida é gigantesca. Embora seja uma ferramenta de segurança, na prática, o bloqueio pode paralisar completamente a vida econômica do imóvel por um longo período. A consequência é tão séria que uma das fontes que a gente consultou descreve isso como uma verdadeira morte civil para o imóvel. É bem pesado. Ufa!
Depois de superar todos os desafios da qualificação, o título finalmente chega ao seu destino, o registro. É aqui que o direito se concretiza de verdade e passa a valer para todo mundo. A matrícula é atualizada com 2 tipos principais de atos. O R, de registro, é para os grandes eventos, aqueles que transferem a propriedade, como uma compra e venda. Já o AV, de averbação, serve para anotar alterações, seja no imóvel ou nos proprietários, tipo a construção de uma casa no terreno ou uma mudança de estado civil. Um transfere o bem, o outro atualiza as características dele. E como é que a gente consulta essa história toda? Através das certidões. A de inteiro teor é tipo uma cópia fiel de tudo que tem na matrícula. A de ônus vai dizer se existem dívidas ou processos amarrados ao imóvel. E a mais nova, a de situação jurídica, tenta juntar tudo num só lugar, para simplificar a análise. Assim como um direito é registrado, ele também pode ser extinto. O cancelamento é exatamente isso, o ato que apaga um registro anterior. Isso pode acontecer por ordem de um juiz, por um acordo entre as partes, ou até pela simples passagem do tempo, um fenômeno que no direito a gente chama de caducidade. Bom, agora vamos juntar todas essas peças do quebra-cabeça e enxergar como essa jornada, que parece complexa, resulta num sistema muito robusto, projetado para gerar confiança e, claro, segurança. Então, essa é a jornada do título em resumo. A prenotação dá a largada e define a prioridade. A qualificação funciona como um filtro de legalidade. A matrícula é o nosso arquivo central. Ferramentas como a dúvida e o bloqueio são as válvulas de escape para problemas. E no final, o registro é o que consolida o direito de propriedade. E no fim das contas, o propósito de tudo isso fica bem claro. O sistema de registro de imóveis vai muito além de ser só burocracia. É ele que transforma o imóvel numa garantia para o empréstimo, que torna uma compra segura e que permite que todo o mercado imobiliário funcione, o que, claro, impulsiona a economia. E, para fechar, fica uma reflexão. Ter o registro de um imóvel não é o fim da linha. Manter a matrícula atualizada com todas as mudanças da vida real é um processo contínuo. A proteção da propriedade exige uma vigilância constante, porque, de certa forma, a jornada dentro do cartório nunca termina de verdade.